Bom dia, irmãs e amigas. Nós estamos aqui para mais uma escola dominical virtual. Hoje nós vamos falar sobre Abrão, continuar no relato da vida dele, mas primeiro vamos orar. Nós temos tido várias mensagens no nosso grupo pedindo oração, então vamos levar esses pedidos a Deus e aí começar a nossa aula. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo estando cada uma em sua casa. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com os pedidos feitos pela Dona Eliane, pela avó Lia, que está no hospital, e os demais pedidos que foram feitos no grupo. Pai, o Senhor sabe todos os pedidos nos corações de cada uma, Senhor. Nós pedimos também por nossos familiares que não são salvos, pedimos também por esse tempo que nós temos em família, que o Senhor nos ajude a ser bons testemunhos em casa, e nós pedimos que em cada dia nós possamos servir o Senhor mais. Nós pedimos por nossa aula de hoje que o Senhor esteja nos ensinando mais sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar o nosso estudo hoje em Gênesis 15. Nós falamos semana passada que nós iríamos começar a história de Abrão. Nós já falamos um pouco sobre Abrão, como ele foi chamado por Deus e começou a viagem de uma longa terra a Canaã, e que ele vai para Egito, faz umas escolhas não tão boas, ele mente e fala que sua esposa é sua irmã e dá uma confusão toda. E aí, no fim do nosso relato ontem, nós falamos sobre Abrão e Ló. Ló era o sobrinho de Abrão, lembra? E que eles se separaram para poderem ter mais espaço para o gado deles viver melhor, né? E também como Ló foi levado cativo, e Abrão vai atrás com os servos dele, consegue resgatar ele. E aí nós temos o relato de Melquisedeque com Abrão, que Melquisedeque abençoa Abrão. Então, no finzinho do nosso estudo ontem, nós falamos que Abrão realmente queria um filho e que ele não tinha um filho, né? Então, nós começamos aí o nosso estudo hoje, em capítulo 15. Vamos lá, eu vou ler alguns versículos. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasqueno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor, e te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois
sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Lembra aquelas metades de carne, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. E esse é o capítulo 15. Nós temos aqui um bom resumo da vida de Abraão. Quantos nós queríamos saber, talvez, o que vai acontecer no futuro, né? E várias pessoas têm tentado achar jeitos, né, de saber o que vai acontecer no futuro. Não provém ir atrás dessas coisas, mas aqui nós temos um relato onde Deus fala para uma pessoa o que vai acontecer, apesar bem resumido, né? Então, Deus faz uma aliança com Abraão, né? Ele diz que Abraão vai ter um filho, que o povo dele é o povo escolhido, vai se multiplicar, vai se frutificar, porém vão se escravizar por algum povo, né? Deus não fala especificamente, né? Mas que depois de 400 anos de aflição, eles vão ser libertos. Então, Deus dá um resumo bom para Abraão, mas agora nós vamos ver como que isso se desenrola, né? Deus promete a Abraão um filho, mas não fala como esse filho vai chegar. E Abraão falou a Deus: será que um dos meus servos vai ter que ser o meu herdeiro? Isso era um costume na época. Se uma pessoa não tinha filhos, eles podiam escolher um dos seus próprios servos para herdar tudo aquilo que era como se fosse uma adoção, só que não era, né? Então, Deus fala, não é isso que vai acontecer. Mas eles ficam esperando, e Abrão não tem filhos, Sarai não engravida, então, e já estão em boa velhice, né? E Sara era estéril, ela não dava filhos, cujo para ela realmente deveria ter sido uma grande dificuldade. Na época, uma mulher que não tivesse filhos e era casada não era bem vista pela sociedade, né? O papel mais importante da mulher era ser mãe. Então, era uma dificuldade muito grande não ter filhos. Mas tinha um costume na época. Lembra que nós falamos que Gênesis dá o que aconteceu, mas não necessariamente fala, olha, isso é pecado toda vez que acontece, né? Mas mostra pelo aquilo que aconteceu, se a decisão que foi tomada ou foi uma decisão sábia ou tola, né? Então, aqui nós temos uma dessas ocasiões. Na época, tinha um costume que se uma mulher não tinha filhos, não tinha jeito de dar filhos para o marido, que ela podia, então, tomar uma das servas dela e dar para o marido, como concubina, né? Ou até só para ter um filho. Nem os direitos de concubina recebia. Então, nós vemos aqui no começo de capítulo 16 que é justamente isso que a Sara vai tentar fazer com Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então aqui é justamente isso que acontece. A Agar é tomada para ter relações com Abrão e ela engravida. E quando ela engravida, então ela ela despreza a senhora dela, a Sarai, né? E
A Sarai fica muito, muito magoada, muito chateada, né, com isso. Então, versículo 5 diz assim: Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Então aqui, cada um meio que colocando a culpa no outro, né? A Sara fala, olha, eu te dei a minha serva e agora ela tá me desprezando. E aí Abrão responde, olha, a tua serva não é minha serva, então faça o que você quiser. E assim Sarai deve ter feito a vida de Agar muito difícil, tanto que Agar fugiu. E aqui temos um relato muito incrível. Eu vou ler para vocês. Versículo 7 do capítulo 16. Vamos lá. E o anjo do Senhor a achou Agar, né, essa serva, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: Venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Berleroi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Então aqui nós temos um relato muito interessante. Nós vemos que a vida de Agar estava sendo muito difícil, né? Ela foi dada provavelmente sem escolha própria para o Abrão, para ter relações, para ter um filho, para Sara, né? E nisso que ela engravida, né? A vida dela fica muito mais difícil, porque aí Sara com certeza ficou bem, ela desprezou a senhora. Então, talvez ela finalmente pensou, olha, agora minha vida vai melhorar. Eu vou dar um filho para o homem que eu trabalho e assim ele não vai me desprezar, né? Mas não foi assim que aconteceu. Sarai afligiu ela tanto que ela sentiu a necessidade de fugir. E é nessa hora que Deus encontra com ela. E Deus vê ela e fala: O que está acontecendo? E ela falou: Eu fugi de casa, tá difícil, eu não tô aguentando. E Deus diz uma coisa muito difícil para ela. Deus fala para ela voltar para a casa de Abrão e Sara, voltar àquela situação difícil. Mas Deus dá uma promessa para ela. Deus fala que o filho dela também vai ser abençoado. Vai ser multiplicado, né? A tua descendência. Então, agora não é só a descendência. Abrão já recebeu uma promessa. A descendência dele vai ser abençoada, né? E como esse é o filho de Abrão, então esse filho também é abençoado, vai ser multiplicado, vai ter muitos filhos, vai ser um grande povo, né? E Deus fala para Agar que o nome que ela deve chamar o filho dela
E ela dá um nome para a pessoa com que ela fala, o Deus do universo. Ela fala, tu és o Deus que me vê. Eu acho isso incrível, porque com certeza ela era praticamente invisível, né? Ela teve sua utilidade na casa de Abrão e Sara para gerar um filho para eles, mas fora isso, talvez ela nem era muito, não prestava muita atenção, né? Era uma situação difícil. Mas aqui, Deus fala com ela. Deus dá o sustento e o encorajamento que ela precisa. E em retorno a isso, ela dá um nome a Deus. E ela chama ele do Deus que vê. Do Deus que vê tudo. Deus vê a situação difícil, Deus vê a bênção que ela está recebendo por ter um filho, né? Deus vê tudo. E aí tem o resumo, né? Que Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão aceitou chamar, né? Deu esse mesmo nome, Ismael, a esse filho. No capítulo 17, nós temos Deus fala mais com Abrão. Então, ele tá com 86 anos quando Ismael nasce. E aí, capítulo 17, começa já 13 anos depois, quando ele tem 99 anos. Tá bom? Então, diz assim, capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, não só uma nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Então, seja uma aliança para sempre. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. E aqui Deus institui um modo de saber, uma instituição que vai sempre marcar toda a descendência de Abraão, né? E Deus fala, essa é minha aliança, você vai guardar e você sempre vai carregar essa marca entre eu e você e eu e sua geração para sempre, né? Perpétua. Isso é a circuncisão dos homens. E depois disso, né? Deus muda o nome de Sarai também. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: E Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então, Deus tinha prometido um filho a Abraão. Esse filho não tinha vindo. E Abraão e Sarai talvez desistiram, né, de ter um filho deles mesmo. Então, foram atrás de um jeito de arranjar um filho. E assim veio Agar e Ismael, né? Mas aqui Deus promete, não, você vai ter um filho de Sara, sua esposa, né? E muda o nome de Sara. De Sarai para Sara. E aqui fala então,
Porque hei de abençoar, versículo 16, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se. Ele riu. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandemente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo, determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então, Abraão fala: mas eu tenho um filho, o Ismael. E Deus fala: sim, esse filho vai ser abençoado, ele vai ter 12 príncipes e vai ter uma grande nação. Mas da sua esposa Sara, você vai ter um filho. E é esse que vai carregar a geração de geração de geração. Então, como Deus pede essa aliança, então ambos, Abraão e Ismael, são circuncidados. Quando são circuncidados, então, Abraão tem 99 anos e Ismael tem 13 anos. E não só eles, como também toda a casa. Então, todos os servos homens também foram circuncidados. E essa, então, foi o jeito, né? Foi a marca física da aliança que Deus fez com eles. Nós vamos ver, então, que logo depois aparecem 3 homens a Abraão. 2 certamente são anjos, o outro talvez seja uma transfiguração de Jesus, capaz, ou talvez outro anjo, né? E Abraão fala: olha, fica aqui, deixa eu fazer um banquete, um jantar, um almoço para vocês descansarem debaixo dessa árvore. Então ele corre para Sara e fala: olha, faz uma comida, faz um pão. E vai para as vacas e toma uma vitela e faz um almoço grande, né? E assim os anjos falam com Abraão e perguntam para ele, onde está Sara, tua mulher? E ele disse: olha, ela está na tenda. E esses homens falam para ele: nós vamos voltar daqui nesse mesmo tempo, né? Um ano, né? E sua esposa vai ter um filho. E Sara na tenda: isso não vai acontecer. E deu risada. Deu risada daquilo que os homens falaram. Versículo 12 do capítulo 18. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda havendo já envelhecido? E assim, o Senhor, né, esse outro homem que está lá, que é Deus Todo-Poderoso, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abrão ia com eles acompanhando. Então nós temos agora o relato de como Sara vai ter um filho, né? E nós não vamos ver isso hoje. O que eu queria ressaltar hoje é que Deus viu a situação de Abraão e Sara. Ele sabia que Abraão e Sara não tinham os filhos. Ele sabia que Abraão estava pensando em fazer um dos seus servos o seu herdeiro, né? Esse servo muito, muito bem amado, Eliasar. Mas
Não ia ser o jeito que Deus ia fazer as coisas. E assim Abraão e Sara tentam fazer as coisas do seu próprio jeito, né? E não dá muito certo, porque vai ter muita confusão. Por escolher Agar, tá só confundindo. Só precisa um homem e uma mulher, não precisa ter várias coisas. Apesar de que isso era um costume aceito na época, né? Mas isso não quer dizer que é certo, né? E nós vamos ver, conforme nós vamos estudando mais, que as coisas vão ficar mais complicadas, né? Mas mesmo nesse tempo difícil, nós vemos a grande fé de Agar. Agar numa situação difícil, né? Talvez nem da escolha dela, né? Deus faz uma promessa a ela e fala para ela que o filho que ela dá para Abraão vai ser abençoado, que Deus vai fazer uma grande nação desse filho, que Deus vê ela. E para ela isso deve ter sido tudo, né? Que Deus via ela. E nós podemos tomar isso, por exemplo. Deus sabe daquilo que a gente passa. Ele sabe aquilo que nós estamos passando. E como Agar, nós podemos ir para Deus, e nós podemos falar com Deus, e nós podemos ter certeza de que Ele nos vê. Sempre Ele nos vê. Naquilo que a gente está passando. Se for um tempo muito bom ou um tempo muito difícil, nós podemos ter confiança que Deus, o Deus do universo, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, Ele nos vê. Então, nós queremos, eu quero que a gente possa, que isso possa realmente ser um encorajamento para nós essa semana. E ter toda a confiança que naquilo que a gente passa, Deus sabe que nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos conhecer mais dele, né? Que em todas essas histórias, nós não só estamos aprendendo das pessoas da Bíblia, mas mais importantemente do que isso, nós precisamos olhar e aprender sobre Deus. E no relato de hoje, por mais um pouco assim, louco que seja, né? Que costume esquisito, nós aprendemos que em tudo Deus é o Deus que vê. Ok? Então vamos orar. Nosso Deus, obrigado que o Senhor nos vê, obrigado que o Senhor sabe de tudo aquilo que nós passamos. Nós pedimos que o Senhor esteja nos dando uma boa semana e uma semana abençoada. Nós pedimos que nós possamos servir a Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu espero que seu domingo seja muito bom e que sua semana também seja ótima. E até domingo que vem.